Primeira pergunta. Boa tarde, eu sou o Marcos do Geek Pop News. A minha pergunta é sobre o mangá do Jiraiya brasileiro. Se vocês chegaram a ler e ficaram sabendo que vai ter uma nova continuação dele. 質問の方は、ジライヤの漫画についてなんですけど、その漫画発売されたことはご存知ですか？それとあと、この後の続きも第2話が出るっていう話も聞いておりますかっていう質問です。先ほど聞きました。第2話が出るっていうの。 Então, a frase que a gente teve aqui foi porque a gente estava acompanhando lá na JBC e daí foi falado sobre a continuação da história. Ainda não foi apresentado. Boa tarde, eu sou Eduardo Amani do canal Yamane Television. Eu gostaria de saber de vocês, pegando o gancho da questão do mangá, se vocês chegaram a... Se há uma possibilidade, vendo isso, de ter uma animação, se vocês gostariam ou pensariam em participar de uma animação baseada em Jiraiya. 漫画に続いての質問なんですけど、漫画が発売されて、それがこのアニメーションになるっていうのは、そういうのはどう思いますか？やっぱそういうの発売してほしいですか？発売するって聞いてなかったんですけども、もし発売するなら嬉しいですよね。 Bom, eles gostariam que tivesse uma animação também em cima da história que foi criada no mangá, né? Olá, eu sou o Eduardo do portal War Meteor. Eu gostaria de saber de vocês como que vocês se sentem depois de tantos anos, o pessoal ainda curtir vocês, a parte toda que o Brasil aqui. もうジライヤってもずっと前のシリーズじゃないですか。今でもこんなに愛されていて、皆さんの気持ちはどうですか？もうこんなに時間も経ってるのにずっとジライヤとマナブを愛してくれるとても嬉しい。 Então ele falou, passou tanto tempo assim, ainda vocês amam, né, os personagens Manabu e o Jiraiya. Ele falou que ele fica muito feliz com isso. だから僕もamo o Brasil. Ele ama o Brasil. 先に疲れちゃったよ。 Então o Jiraiya ia falar que ele ama o Brasil, mas o Manabu falou na frente dele, né? まあそうですね、やっぱりもう日本で放送されて、ブラジルでも放送されて37年、8年になるんですけども、本当にジライヤっていう作品をやっててよかったなと思います。こんだけ今も愛されてるんで。 Então, tanto no Japão quanto no Brasil foi passado há muito tempo atrás, né, a série Jiraiya. Mas ele falou assim que fica muito grato de ter feito esse papel pelo amor que vocês têm pelo personagem. Para os dois, para como ele está começando, Jiraiya, se fosse para você incluir mais cenas na série, que tipo de cena seria? Continuação ou... Incluir as cenas. Que tipo de cenas ele mais sentiu falta? 2人への質問なんですけど、シリーズの中にもっとシーンを入れるんであればどういうシーンを入れてたんですか？ なんか普通に家族の会話がたくさんあるようなシーンがあれば嬉しいなと思います。 Então o Sr. Tsutsui responde assim que ele falou se tivesse mais aquela parte familiar, né, conversa entre família, essas coisas, ele gostaria que tivesse mais cenas dessas. 僕はジライヤの中でお兄ちゃんの刀を盗んで取られちゃうっていう話があるんですよ。 Então, tem numa das histórias, ele rouba a espada do irmão dele, né? 今度はスーツを盗んで着ちゃうっていうジライヤスーツ。 Então daí uma cena que ele gostaria de incluir é ele tá roubando a armadura e ele vestir. Oi, muito prazer. Eu chamo Yasmin e a minha pergunta na verdade não é sobre Jiraiya. Eu gostaria muito de saber se vocês gostam de música brasileira. Meu pai é músico, um grande fã de vocês e eu adoraria saber.
の質問はちょっとジラヤとは関係なくて、ブラジルの音楽は好きですか？彼女のお父さんは音楽作家で、すごいジラヤのファンなんですよ。ぜひそのお父さんの歌聴いてみたいです。Ele gostaria de estar escutando a música produzida pelo seu pai. 新たに新しい時代の歌を作ってください。 Ele gostaria que seu pai criasse a nova música do Jiraiya. Mas fora o pai dela, que eles conhecem. まあ、それ以外のブラジルの音楽に対してはどうですか？好きですか？Eles gostam da música brasileira, sim. Boa tarde, Adriano, do Tokusatsu.com.br. Nos últimos anos, muitos atores de séries de Tokusatsu seguem carreira na televisão e no cinema. Mas na época de vocês, às vezes, os atores eram vistos com um pouco de preconceito por causa dos programas infantis. Vocês sentiram esse preconceito na época? 現在の特撮の、俳優たちっていうのが、その特撮以外にもあと映画だったりドラマに出演するんですけど、皆さんが当時それやった時にはやっぱり子供向けの番組をやってるということでちょっと差別されてたところがあって、やっぱそういうことは感じられましたか？私自身は感じなかった。 O senhor Titsui, porque ele mesmo não sentiu esse preconceito. ちょうど時代やりから変わりました。 Então, foi bem nessa época do Jiraiya que começou a mudar essa visão das pessoas. Olá, Cláudio Roberto, Culturanini. Minha pergunta é para o Jiraiya. Eu vi no seu Twitter uma foto de uma convenção de quadrinhos japonês, uma convenção de cosplay, tinha cosplay de Jiraiya, mas você não gostou, você estava assim, ressentindo que tinham muitos cosplayers de animes e poucos de Tokusatsu. Você acha que o Tokusatsu pode se reconectar com o público em 2025 como era em 88, 89, 90, época do Jiraiya, Metal e outros Tokusatsu antigos? 彼の質問は筒井さん向けの質問で、以前X ツイッターで見た写真でなんかいろんな漫画とかそういうフィギュアが集められてるところがあって、でなんか不満そうなコメントがあったんですけど、なんかアニメ系が多いっていうことで特撮はあんまりないっていう話だったんですけど、現在ではやっぱりその昔みたいに80年代とか90年代初期の頃とまだみんなこう特撮とつながるっていうのが見えますか？どうですか？その現在2025年以降その当時昔の80年代とか90年代初期にまたみんなその特撮好きになれますかっていう。どう思いますか？それに対して。新しい世代。新しい世代で、じゃあまた昔の人たちが好きだったようになれますか？Ele falou assim que provavelmente sim, vai conseguir ter essa ligação, sim. Bom, o pessoal atual vai estar também como o pessoal antigamente gostando do Tokusatsu. Boa tarde, Rio do Podcast Papel. Eu queria fazer uma pergunta ligada à volta do Jiraiya no Ninja. Como foi essa experiência de ver o Jiraiya de volta em uma série de Tokusatsu, né, depois de tantos anos, né, no Super Sentai? E também se o Tatsumi tinha interesse de voltar como boy do Zyuranger algum dia, fazer alguma referência a isso em algum momento. 質問はちょっと2つありまして、1つは二忍者でジライヤがまた出たんじゃないですか。それに対しては筒井さんはどう思いましたか？やっぱりもう一回出るジライヤとして出たかったんですか？そうですね、出たいっていうか、まさかそういうことになるとは思ってなかったので、まずは驚いたのが最初ですね。Então ele falou assim que ele nunca imaginava que ele ia estar voltando a alguma série com ele como Jiraiya, né? Então ele falou assim, primeiro ele assustou com isso daí, né? Ficou impressionado. でもう一つの質問は、この匠さんに対して、まだその10レンジャーとして他のなんかシリーズとかに出たいっていう気持ちはありますか？常にあります。も
Bom, ele falou assim que gostaria de estar participando em outra série como Jill Ranger. ただジュレンジャーの、役名が多いで、年を取ってきてるので多いけどきつい。 Então, ele falou assim, no Jill Ranger ele era o boy, né? Então ele falou assim, agora pela idade ele falou já tá meio difícil ser um boy. Boa tarde, Ivan do Tomoblog aqui. A pergunta é para os dois. Nós sabemos que a rotina deles aqui no Brasil é muito corrida. O dia a dia aqui é só Anime Friends. Mas e no Japão? Como é que é o dia a dia deles? Como é que é a rotina deles por lá, na vida comum, fora dos holofotes brasileiros? 彼の質問で、やっぱブラジル行ったらすごい忙しいじゃないですか、アニメフレンズあちこち、もうずっとアニメフレンズばっかりなんですけど、日本ではお二人の生活はどうですか、ブラジルほど忙しいですか。 Quem mais tem perguntas enquanto ele pensa? イベントもたくさんあるんだけども、ブラジルほど忙しくはないですね。 Bom, ele falou assim, no Japão ele também faz bastante eventos, né? Mas ele falou, não chega a ser igual da Anime Friends. 僕も一緒で、ブラジルの方が忙しい。 Então, pro Hashimoto-san também, falou assim, aqui no Brasil é mais corrido, né, pra ele. Oi, eu sou da Mel da Trovo Brasil. Eu gostaria de saber qual foi o pedido mais inusitado que ele teve que atender para os fãs? 彼女の質問は、ファンでお願いされたことで一番驚いたことは何ですか。そうですね、やっぱり日本と違ってブラジルの人は熱狂的なんで、その辺がやっぱり最初にだって驚きましたね。で、その中でファンでお願いされたことで、お願いされたなんだろう、お願いされたことで、ないでしょう。難しいね。そんなに驚いた質問されてない。 Ele falou assim, o que ele mais impressionou é que foi a diferença da parte fanática, né? Porque o Brasil o pessoal é mais, assim, vai mais atrás deles. Então ele falou que a primeira vez que veio ele assustou com isso, mas na parte de pedido ele falou assim, até no momento não teve nenhum absurdo pra ele. Oi, meu nome é Carol, eu sou da Geek Explorer. Eu queria saber qual que é o diferencial dos fãs brasileiros, aproveitando o gancho, né, que você falou que a gente é meio maluco, e qual que é a diferença da gente, né, que é brasileiro, para os fãs do Japão. 彼女が知りたいのはブラジルのファンと日本のファンとその違いをちょっと知りたいですね。全く一緒です。違う。で、でもブラジルの人の方が愛されてる気がします。 Ele falou assim, diferença não tem, só que ele falou que ele sente que vocês amam mais eles do que os fãs lá do Japão. Ele falou assim, quando ele está aqui no Brasil ele se sente melhor. やっぱり日本のファンもすごく私たちも愛してくれてるんだけども、その表現の仕方がやっぱりブラジルの人は直接熱狂的な表現の仕方なんで、日本人は結構そういう口に出さないっていうか、行動に出さないっていうか。 Então ele falou assim, a parte de gostar, amar os personagens, ele falou tanto o Japão quanto o Brasil eles amam igual, só que o modo de expressar é diferente, né? Ele vê que os brasileiros são mais assim, não tem muita vergonha, né? Expressa diretamente. Ele falou, os japoneses já são mais fechados, eles gostam, mas ficam meio assim, fechado para eles, né? Eu queria saber dos dois, tantos anos, né, vindo para o Brasil, se eles têm alguma curiosidade em aprender o português. お二人の質問なんですけど、ブラジル何度も来てるじゃないですか。ポルトガル語を覚えたい気持ちはありますか？毎回なんか覚えて発表しようと思うんだけど、その場になると忘れてしまうので。 Ele falou que toda vez ele decora, ele faz um texto que ele quer apresentar para vocês em português, só que chega na hora ele esquece. でスタッフの人とかみんないっぱい教えてくれるんだけど
悪い言葉ばっかり教えてくれます。 Ele falou assim, o pessoal que atende aqui ao Anime Friends ensina português pra eles, mas só ensina besteira. Eu tenho uma pergunta, eles já estão sempre aqui em São Paulo, já foram ao Rio, se eles têm vontade de conhecer outras cidades brasileiras. サンパウロとリオはもう行ったことあるんですよね。その他のなんか行きたいところとかってありますか？リオ。リオへ行きたい。リオとサンパウロとか何？はい。Ele gostaria de ir lá para Amazonas. O Hashimoto-san também para Amazonas. Legal. Vou encerrar a entrevista. Ninguém tem mais pergunta, né? Ótimo. Uma salva de palmas para eles, pessoal.